Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor encontre você exatamente onde você está agora. Que este momento de oração seja um abraço de Deus no seu coração. Hoje é terça-feira, dia 28 de abril. Antes de iniciarmos este momento de recolhimento e fé, quero te pedir um gesto simples, mas de grande importância. Deixe o seu like neste vídeo. Com isso, esta oração chegará a mais pessoas, alcançará mais famílias e tocará corações que estão precisando de paz e esperança. Nesta noite de terça-feira, dentro deste tempo santo da Páscoa, somos chamados a permanecer como testemunhas vivas da ressurreição. Cristo ressuscitou, e essa não é apenas uma verdade do passado, é a força que sustenta cada dia que vivemos, cada noite que atravessamos. A Igreja nos convida, ao longo destas semanas pascais, a mergulharmos profundamente nessa luz que não se apaga, na certeza de que o Senhor da vida caminhou à frente de nós e venceu tudo aquilo que nos fazia tremer de medo. Neste dia, a Igreja recorda São Luís Maria Grignion de Montfort, aquele sacerdote ardente que consagrou toda a sua vida ao amor de Nossa Senhora e nos deixou um ensinamento precioso, que a entrega a Maria é o caminho mais curto, mais seguro e mais doce para chegar ao coração de Jesus. Que o testemunho desse santo nos inspire esta noite a confiar ainda mais, a crer ainda mais, a abandonar ainda mais tudo nas mãos de Deus. A semana que passou foi longa, não foi? Talvez você chegou até este momento carregando o cansaço de muitas horas de trabalho, de um desentendimento que ainda dói, de uma saudade que o silêncio da noite faz parecer mais pesada. Talvez você chegou aqui com o coração leve, agradecido por uma graça recebida, por uma resposta que tanto esperava, por uma alegria que não esperava. De qualquer forma, você está aqui, e isso já é uma prova de que a fé ainda pulsa forte dentro de você. Agora coloque diante do Senhor tudo aquilo que pesa no seu coração, tudo aquilo que você não conseguiu resolver hoje, tudo aquilo que você ama e que você teme. Com o coração aberto e confiante, iniciemos a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansal dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. SD. Senhor meu Deus, Pai eterno e fiel, Tu que não abandonas nenhum dos Teus filhos, mesmo quando eles se afastam, mesmo quando eles duvidam, mesmo quando o peso da vida os faz querer parar de caminhar, nesta noite pascal, venho diante de Ti com o coração nu, sem pretensões, sem máscaras, exatamente como sou. Que eu não me deixe enganar pelas vozes do mundo que dizem que fé é fraqueza, que oração é perda de tempo, que confiar em Ti é ingenuidade, que eu permaneça firme naquilo que creio, ainda que as provas demorem a chegar. Que eu não meça a Tua presença pelo que consigo ver com os meus olhos, mas que aprenda a reconhecer-Te nas pequenas graças escondidas de cada dia. Afasta de mim a tibieza que adormece a alma. Afasta de mim a preguiça espiritual que me faz recuar quando seria hora de avançar. Concede-me a graça de uma fé viva, que arde como brasa mesmo no vento da adversidade, que não se apaga diante da escuridão mais densa. Cura em mim tudo aquilo que me impede de me aproximar mais de Ti. O orgulho que me faz querer resolver tudo sozinho, o medo de me revelar fraco diante de Ti, a sensação de que não mereço o Teu olhar. Olha também, Senhor, por aqueles que esta noite atravessam uma crise de fé, por aqueles que se afastaram da igreja e estão perdidos, sem saber ao certo onde encontrar sentido,
por aqueles que foram feridos por palavras duras ditas dentro de comunidades e que hoje têm dificuldade de confiar novamente. Visita aqueles que cresceram na fé, mas que hoje se sentem vazios, sem a chama que um dia os animava. Estende tua mão sobre os jovens que buscam respostas em lugares que não as têm, sobre os idosos que sentem a vida estreitar e perguntam se tu ainda te lembras deles. Onde houver dúvida, traz a tua luz. Onde houver distância, traz a tua ternura. Onde houver cansaço de crer, traz a lembrança de tudo o que tu já fizeste. Eu confio em ti, Senhor, pois tu nunca falhas. E nesta noite de terça-feira pascal, renovo minha fé em ti, que és o mesmo ontem, hoje e sempre. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, guerreiro da luz, aquele que diante do trono de Deus ergue a voz em favor dos que precisam de proteção. Nesta noite te invoco com confiança, que eu possa dormir em paz esta noite, seguro sob o escudo que tu estendeste sobre aqueles que creem. Afasta de mim todo o pensamento que o inimigo tenta lançar no silêncio da noite, a ansiedade que não tem nome, o medo que surge sem motivo aparente, a lembrança de feridas que insiste em me incomodar na hora do descanso. Afasta de mim toda influência negativa que tenta se infiltrar na minha vida, nas minhas relações, nas minhas escolhas. Concede-me a graça de reconhecer as armadilhas do mal a tempo, antes que me causem dano. Que eu seja prudente, vigilante, mas nunca medroso, porque sei que tu estás ao meu lado. Olha também, São Miguel, pelas famílias desta cidade e deste país que esta noite estão expostas ao perigo. Protege as crianças que dormem sem saber dos riscos que as cercam. Protege os jovens que estão sendo seduzidos por caminhos que destroem. Visita aqueles lares onde há brigas, onde há violência, onde o mal já entrou pela porta e começou a fazer estrago. Estende tua proteção sobre os que caminham neste momento pelas ruas, sobre os que trabalham no turno da noite, sobre os motoristas, os médicos, os enfermeiros. Guarda as escolas, os ambientes de trabalho, os lugares onde nossas crianças passam seus dias. Desfaz toda a maldade que foi planejada contra alguma família desta comunidade. Onde houver trevas, traz a tua espada de luz. Onde houver o mal entrincheirado, traz a força do Altíssimo que é maior do que toda a potência das sombras. Onde houver medo, traz a certeza de que nenhum poder das trevas prevalecerá sobre aqueles que estão sob a proteção do Deus vivo. Fica conosco esta noite, São Miguel. Nas tuas mãos e nas mãos do Senhor, deposito tudo aquilo que sou e tudo aquilo que amo. Espírito Santo de Deus, luz que ilumina a mente, paz que acalma o coração, Consolador que nunca abandona, vem. Nesta hora quieta da noite, quando os ruídos do dia finalmente cedem, quando ficamos a sós com nós mesmos, é a Ti que eu recorro, que eu possa nesta noite descansar de verdade. Não apenas o corpo, mas a mente, o pensamento, a memória, que eu não fique deitado ruminando os erros do dia, as preocupações de amanhã, as palavras que ouvi e que ainda doem. Afasta de mim toda forma de ansiedade que não me deixa soltar os problemas. Afasta de mim a insônia que vem quando a mente não para, quando os pensamentos se multiplicam no escuro. Afasta de mim todo o pensamento negativo que o inimigo aproveita o silêncio para semear. Concede-me a graça de confiar tão profundamente em Deus que eu seja capaz de fechar os olhos e saber que Ele cuida de tudo. Cura em mim as feridas que o estresse deixou, a tensão que o corpo carrega, o cansaço emocional que acumula quando vivemos correndo sem parar. Renova minha mente esta noite, e amanhã, quando o sol nascer, que eu me levante com uma leveza nova, com disposição, com esperança de que este dia que começa será diferente. Olha também, Espírito Santo, por aqueles que esta noite não conseguem dormir, por aqueles que choram no travesseiro sem conseguir explicar por quê, por aqueles que sofrem de depressão e que o peso da madrugada se torna insuportável, por aqueles que estão sozinhos e que o silêncio da noite amplia a saudade. Visita os que passam por crises de pânico, os que têm medo de adormecer porque os pesadelos os assustam,
os que vivem sob a pressão de situações que parecem não ter saída. Estende o teu consolação sobre cada um deles. Onde houver escuridão interior, traz a tua luz. Onde houver agitação, traz a tua paz, que ultrapassa todo entendimento. Onde houver desesperança, traz a lembrança de que tu és o Deus que renova todas as coisas. Espírito Santo, fica comigo esta noite. Cobre meu descanso com a tua presença suave e poderosa. Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos, tu que conheces cada célula do corpo humano, porque tu mesmo nos formaste, tu que com uma só palavra fizeste o paralítico andar e o cego enxergar. Nesta noite pascal, venho pedir a tua mão curadora sobre os corpos que precisam de ti, que eu possa confiar a ti minha saúde, o que já foi diagnosticado e me assusta, o que ainda não foi descoberto e me preocupa, o cansaço que se tornou crônico, a dor que não passa. Que eu não carregue sozinho o peso da doença ou do medo da doença, mas que eu seja capaz de dizer: Senhor, nas tuas mãos estou, cura em mim tudo aquilo que precisa ser curado, no tempo que é o teu, da forma que é a tua. Afasta de mim o medo excessivo que paralisa, a hipocondria que rouba a paz, a resignação amarga que me faz desistir de buscar cuidado. Concede-me sabedoria para cuidar deste corpo que é templo do teu Espírito, para dormir bem, para me alimentar com equilíbrio, para buscar ajuda quando precisar. Olha também, Senhor Jesus, pelos que esta noite estão internados em hospitais e UTIs. Senta ao lado de cada leito de paciente e deixa que eles sintam que não estão sozinhos. Visita os que aguardam resultados de exames amanhã cedo, os que enfrentam tratamentos duros, quimioterapias, cirurgias, procedimentos dolorosos. Estende tua mão curadora sobre os que sofrem de câncer, sobre os que vivem com doenças crônicas que esgotam, sobre os que lutam com enfermidades da mente e da alma. Abençoa os médicos e enfermeiros que neste exato momento estão de plantão, cansados mas dedicados. Dá-lhes sabedoria nas decisões, firmeza nas mãos, compaixão no trato com cada paciente. E abençoa também os familiares que esperam do lado de fora ou em casa, angustiados pela saúde de alguém que amam. Onde houver enfermidade, traz a tua cura. Onde houver dor, traz o teu conforto. Onde houver desespero diante do diagnóstico, traz a tua paz que o mundo não pode dar. Eu confio em ti, Senhor, pois tu és o mesmo ontem, hoje e sempre, o Senhor da vida que tem poder sobre tudo. Senhor Deus, Pai de toda a família, tu que formaste o lar como um lugar sagrado onde o amor deve florescer, onde o respeito deve habitar, onde os filhos crescem e os pais envelhecem com dignidade, nesta noite de terça-feira pascal, trago diante de ti todas as famílias, começando pela minha. Que o meu lar seja um lugar de paz verdadeira, não apenas a ausência de brigas, mas a presença do teu amor que nos faz escolher uns aos outros dia após dia. Que eu saiba pedir perdão quando erro e perdoar quando sou ferido, sem guardar rancor, sem revolver o passado a cada nova discussão. Concede-me sabedoria para falar menos e ouvir mais, para entender que nem sempre é preciso ganhar o argumento para ganhar a relação. Afasta de mim o orgulho que endurece o coração, a frieza que vai criando distância aos poucos, sem que a gente perceba, a indiferença que é mais traiçoeira do que a briga aberta. Que eu seja para os meus um sinal do teu amor fiel e paciente. Olha também, Senhor, pelas famílias que esta noite estão em crise, por aquelas onde o casal dorme no mesmo quarto, mas já não se olha, já não se toca, já não conversa de verdade, por aquelas onde a separação parece iminente e os filhos ainda não sabem, por aquelas que sofreram a perda de alguém amado e que o luto criou um silêncio pesado que ninguém sabe como quebrar. Visita os lares onde a dependência química destruiu a harmonia, onde a violência entrou, onde o desemprego trouxe tensão e desespero. Estende tua proteção sobre as crianças que crescem em ambientes instáveis, que precisam de colo e de segurança, que às vezes não têm o que precisam em casa. Onde houver desamor, traz o teu amor.
Onde houver rupturas, traz a tua graça que restaura. Onde houver uma família tentando recomeçar depois de uma ferida profunda, acompanha esse caminho difícil e lento, passo a passo, com a paciência e a ternura que só tu tens. Nas tuas mãos deposito cada lar que está precisando de ti esta noite. Pai de misericórdia, fonte de toda bondade, tu que não te alegras com a morte do pecador, mas sim com o seu retorno ao caminho da vida. Nesta noite, venho a ti como aquele filho que olha para o dia que passou e reconhece que poderia ter sido melhor, que poderia ter escolhido diferente, que em muitos momentos não foi quem gostaria de ter sido. Perdoa-me, Senhor, pelas palavras que disse hoje sem medir o impacto que causariam em quem as ouviu. Perdoa-me pelo momento em que eu vi o sofrimento de alguém e fiz de conta que não vi. Perdoa-me pela impaciência que mostrei quando deveria ter sido mais calmo, pela rispidez que não precisava, pelo silêncio orgulhoso quando uma palavra de reconciliação poderia ter resolvido tudo. Perdoa-me pelos pensamentos que cultivei e que não me fazem bem, pelo rancor que ainda não consegui soltar completamente, pela dificuldade de amar alguns que são difíceis de amar. Lava-me por dentro, Senhor. Renova o meu coração esta noite, para que eu possa levantar amanhã mais leve, mais limpo, mais determinado a tentar de novo. Concede-me o dom de um arrependimento verdadeiro, que não é apenas sentimento de culpa, mas uma força real de mudança. Olha também, Pai, por aqueles que esta noite carregam o peso de algo que fizeram e que não sabem como consertar, por aqueles que magoaram profundamente alguém que amam e que agora não encontram a palavra certa para pedir perdão, por aqueles que vivem há anos aprisionados em um padrão de comportamento do qual querem sair, mas não conseguem sozinhos. Visita os que têm vergonha de se confessar, os que acham que erraram demais para serem perdoados, os que desistiram de tentar ser melhores porque já tentaram tantas vezes. Estende sobre eles a tua misericórdia que não tem medida. Onde houver culpa paralisante, traz a libertação. Onde houver vergonha que isola, traz a coragem do recomeço. Onde houver um coração que quer mudar, mas não sabe como, encontra esse coração esta noite e começa ali tua obra de graça. Tu nunca falas, Senhor, porque a tua misericórdia é nova a cada manhã. Nossa Senhora, Mãe Santíssima, Mãe querida, Rainha de toda a alegria pascal, nesta terça-feira do tempo da Páscoa, venho a ti com o coração cheio de confiança, como um filho que não tem vergonha de buscar o colo da mãe ao final de um dia longo. Peço-te, Mãe, que levas todas as minhas orações desta noite diante do trono do teu Filho Jesus. Tudo o que pedi, tudo o que não soube pedir com palavras, tudo o que está guardado no fundo do meu coração sem conseguir sair, tu conheces. Apresenta ao Senhor cada necessidade desta família, cada nome que eu carrego com amor, cada situação que me preocupa e para a qual ainda não vejo saída. Tu que és a onipotência suplicante, intercede por nós com a autoridade de mãe, com aquele amor que o teu filho nunca pode negar. Cobre com o teu manto de proteção cada membro da minha família que dorme esta noite, os que estão aqui perto e os que estão longe, separados pela distância, mas sempre presentes no meu coração. Guarda meus filhos, Mãe. Se eu tiver filhos que se afastaram da fé, que hoje vivem de costas para Deus, não os abandones, continua a interceder por eles. Foram batizados, foram colocados em tuas mãos, e eu sei que tu não esqueces os filhos que te foram consagrados. Que durante este tempo pascal, Mãe, tu nos ensines o que é ressurreição no cotidiano, que é possível recomeçar, que cada dia é uma nova chance, que a vitória de Cristo sobre a morte é também vitória sobre tudo o que nos mata por dentro, o medo, o rancor, a desesperança, a solidão. Ensina-me, como ensinaste São Luís Maria Grignion de Montfort, a encontrar em ti o caminho mais doce para o coração do teu filho. Que ao adormecer esta noite, eu sinta a tua presença como um manto suave que me cobre, e que ao despertar amanhã, o primeiro nome em meu coração seja o de Jesus, que tu tanto nos ensinaste a amar.
Onde houver angústia, traz a tua paz de mãe. Onde houver lágrimas que não secam, seca-as com a tua ternura. Onde houver alguém que já não sabe para quem pedir, lembra-o de que tu estás sempre pronta para ouvir. Rainha da Páscoa, abençoa este descanso, esta casa, esta vida, nas tuas mãos, Mãe. Deposito tudo aquilo que sou. Antes de encerrarmos esta oração tão especial desta noite de terça-feira pascal, quero te agradecer do fundo do coração por ter ficado aqui, por ter orado comigo, por ter entregado a Deus tudo aquilo que carregas. Isso é um ato de fé enorme, e o Senhor vê e acolhe cada palavra que saiu do seu coração esta noite. Vamos agora rezar juntos o Pai Nosso, essa oração que o próprio Jesus nos ensinou, e em seguida as 3 Ave-Marias que oferecemos a Nossa Senhora com amor e confiança. Com fé e confiança, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui em oração comigo, quero te fazer um pedido especial como prova da sua fé e da sua confiança no poder de Jesus Cristo. Peço que você escreva aqui nos comentários: Jesus Cristo é o nosso Salvador. Que Deus sempre abençoe a sua caminhada e fortaleça a sua fé. Boa noite, durma em paz, sob a proteção do Senhor. Amém. Boa noite.